Sejam bem-vindos. Nós vamos dar rapidamente os recados que nós temos aqui, que são dados toda semana. Então, a maioria que frequenta aqui já conhece, não é? Eu sei, está aqui. Deixa eu ver. Por favor, nós vamos pedir, se alguém tiver celular, que possa estar desligado ou apenas em vibração, né? As palestras nós temos aqui de segunda, terça, quinta, a partir das 20 horas. Quarta-feira, como vocês sabem, às 14 horas. Sábados, às 17 horas. Domingo, 10 horas. E temos também, no domingo, a evangelização infantil. O plantão de atendimento é de segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, e quarta, a partir das 13h15. Aos sábados, por favor, às 16h30, e domingo, a partir das 9h30. Nós realizamos um trabalho social também, distribuindo entre famílias carentes 60 cestas básicas. Em torno de mais ou menos 300 pessoas aqui são assistidas, né? A cada 15 dias, aos sábados, nós distribuímos um lanche para os moradores de rua. Quem quiser colaborar conosco, poderá fazê-lo através de lanches ou então participando mesmo dessa atividade, né? As nossas palestras em tempo real, elas são gravadas. É só acessar o nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Tá bom? Feito isso, então, nós vamos nos preparando. Se apagamos. Vamos nos recolhendo intimamente. Vamos buscando aquela sintonia direta com o plano que nos assiste, nossos amigos de sempre, que tenham o cuidado de vir aqui, antecedendo a nossa presença e preparando todo este local, a fim de que tudo transcorra da melhor forma possível, com calma, esse ambiente calmo, arejado, que nos proporciona o benefício de entrarmos assim em contato com essa espiritualidade. E é através do nosso sentimento que nós podemos, então, manter esse contato até o final da nossa reunião. Mentalizando a figura amorosa de Jesus, vamos abrindo-lhe o nosso coração, para dizer-lhe da alegria que sentimos em podermos estar assim, imbuídos dessa vontade de aprender. E aprendemos muito através das exposições que aqui são realizadas. Por isso, nós pedimos a todos que permaneçam bastante atentos, prestando bastante atenção em tudo aquilo que o nosso irmão José Roberto irá transmitir a todos nós, para podermos, então, ganhar mais um dia tão feliz quanto este. Apesar da chuva, que também é necessária, não é? Felizmente, nós já estamos aqui. Então, sejam todos bem-vindos e vamos, então, dando início à nossa reunião de hoje. Boa tarde a todos, aqueles aqui presentes e aqueles que estão nos vendo via internet. Hoje nós vamos abordar um tema do livro Dores da Alma, do Francisco de Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Hamed. O tema de hoje é ilusão. É um fato muito comum nas nossas vidas, estarmos envolvidos pela ilusão, que, segundo a definição, é um engano dos sentidos ou da mente, fazendo com que se interprete de forma equivocada um fato ou uma sensação. E a ilusão nos envolve sempre em virtude
do orgulho, da vaidade, da invigilância, que é muito comum que aconteça. Joana de Ângeles, espírito protetor de Divaldo Pereira Franco, ela já nos coloca que um filósofo, Gundel, um filósofo russo, diz que nós temos dois estados de espírito: o desperto e aquele adormecido. Normalmente, quando nós estamos com aquelas nossas sensações despertadas, nós nos vigiamos, nós sabemos que rumo devemos tomar. Nós sabemos quais são as verdadeiras interpretações que devemos dar àquilo que nos é passado, ou aquilo que nós pensamos, ou aquilo que nós almejamos. Existe uma passagem muito interessante, porque o que ocorre na própria doutrina espírita, principalmente, nós somos envolvidos pela ilusão. Pelos vários fatores, porque nós temos uma visão de profundidade maior, nós temos o conhecimento do mundo espiritual, nós temos o conhecimento das obras básicas. Isso nos fascina de uma certa maneira e nos leva a interpretar de forma errônea, às vezes, e através do nosso egoísmo e vaidade, nós queremos colocar fatos que nem sempre acontecem. O Richard Simonetti, que é um orador espírita, é um dentista da cidade de Bauru, muito famoso, vocês com certeza já devem ter visto alguma palestra do Richard Simonetti. Se não viram, recomendo que vejam. Era fantástico. Ele, no Reformador de janeiro de 2006, ele conta uma passagem interessantíssima. Diz que uma pessoa entusiasmada com uma revelação que lhe fora feita através de uma médium, procura o Chico e diz: Chico, recebi uma notícia maravilhosa. Aí ele: que foi, minha irmã? É a minha identidade nos tempos apostólicos. Ele: maravilha, que coisa boa. Falou: fui mártir, estive no circo romano e fui devorada por leões, por um leão. Ele ficou admirado. Falei: Chico, você sabe quem você foi? Falou: sei sim. Falei: e daí? Estou curiosa. Falou: foi a pulga daquele leão. Então ele mostra nessa passagem, e é fantástico, o Chico ele tem essas tiradas assim muito bem humoradas, né? Ele mostra nessa passagem que essa criatura estava completamente iludida. Nós estamos nos iludindo com fatos e coisas que acontecem no nosso dia a dia, e principalmente, como eu disse, na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, fala da nossa lei da liberdade, né? E isso daí tem muito a ver com aquilo que nós identificamos com as nossas ilusões. Porque a nossa vida do dia a dia, a nossa vida em sociedade, a nossa vida dentro do nosso trabalho, dentro da profissão, nos leva a alimentar determinadas ilusões. E os espíritos diziam, o Kardec pergunta aos espíritos se os costumes sociais obrigam o homem, às vezes, a seguir um caminho errado. Ele diz: os espíritos esclarecem, são os homens, né, que fazem os costumes sociais. Nós é que fazemos os costumes sociais. Então, para nós, é muito importante que nós possamos dourar a pílula, nós possamos nos iludir, porque isso daí nos faz bem. Isso nos pacifica o ego, quando na realidade nós estamos falando uma inverdade, uma coisa que não é uma realidade para nós mesmos, para que nós possamos ter então aquele conforto que nós imaginamos. Porque nós estamos nos espelhando sempre em pessoas, nós estamos nos espelhando naqueles que estão melhores posicionados na sociedade, na vida, quando a sociedade, na realidade, é uma coisa constituída, é uma lei dos homens. Deus criou, Deus, como uma lei natural, Ele nos proporciona a lei da sociedade para que nós nos organizemos, mas não que nós possamos fazer disso um atributo para nos colocar acima de outros. No mundo de hoje, no mundo consumista em que nós vivemos, nós temos muito dessas sensações. Nós estamos nos iludindo costumeiramente por determinados fatos. Aquele que exerce uma profissão, aquele que tem uma profissão e exerce essa profissão bem, ele não tem, eventualmente, condições para galgar um estágio maior na sua profissão ou no seu trabalho. Mas ele sempre está naquela ilusão de que ele precisa estar numa situação melhor,
porque a sociedade assim o exige, porque senão ele será um fracassado. Ele precisa fazer alguma coisa a mais para se destacar. Então essa pessoa está sempre sendo atormentada por ilusões. Atormentada por aquela ilusão de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, aquela ilusão de poder fazer uma viagem que outras pessoas fazem e não faz, aquela ilusão de ter uma televisão de plasma quando ele não tem, e assim por diante, um celular melhor. E essa ilusão é que vai alimentando então os nossos enganos. Na questão 913, que fala da perfeição moral, os espíritos destacam muito bem para Kardec que entre os vícios, o que nós podemos considerar o mais nocivo, não vamos falar o pior, né, porque tem vários vícios que nos atormentam e nos colocam numa situação muito difícil nessa nossa jornada, os espíritos esclarecem para Kardec que o egoísmo é um dos piores vícios que nós temos. E esse vício do egoísmo, então, faz com que nós precisamos estar sempre numa posição de destaque. E o melhor meio que nós temos para destruir o egoísmo, segundo os espíritos orientam a Kardec, diz que nós devemos nos libertar através do amor ao próximo, através de seguir as leis de Deus, através de seguir as leis divinas e naturais. Então, essa é a melhor maneira que nós podemos ter de combater esse nosso egoísmo. Que o egoísmo retroalimenta toda essa sensação de ilusão que nós temos. Porque à medida que nós nos colocamos no centro das atenções, à medida que nós queremos ser aquela pessoa de destaque, mesmo no nosso lar, mesmo no nosso seio familiar, nós estamos, então, dando margem para que nós possamos construir castelos na areia, nós possamos construir fatos que realmente não existem. Ao contrário da aflição, a aflição nós estamos construindo alguma coisa que não vai acontecer, possivelmente. Mas a ilusão não é nem um fato, é uma coisa abstrata. Nós estamos nos iludindo de uma forma abstrata, completamente. Não existe nada que se possa palpar. Nós temos uma passagem muito interessante, evangélica, que fala está nos 3 evangelhos, está no Marcos, Lucas e Mateus, que fala da passagem do moço rico. Quando o moço rico chega para Jesus, chega ao nosso mestre Jesus e pergunta a ele: mestre, o que eu posso fazer para merecer os reinos do céu? Bom mestre. Aí Jesus responde: bom é somente meu Pai que está nos céus. Para alcançar os reinos dos céus, você tem que não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo e seguir as leis. Aí ele diz: mas mestre, isso eu já faço. Ah, já faz? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o moço fica sem chão, porque ele tem aquela ilusão de que todas as suas posses materiais é que lhe dão aquela sustentação na sociedade. E Jesus está testando essa criatura. Não que Jesus está dizendo para que ele realmente fique na miséria, se torne um pobre, um paupérrimo, um miserável. Não, Jesus o está testando. Jesus está fazendo com que ele raciocine que não são aqueles bens materiais que ele possui que vai colocá-lo numa posição de destaque. Jesus está mostrando para ele que essa ilusão que ele tem não o levará a nada, não levará aos reinos do céu, absolutamente. Tem que fazer bom uso daquilo que ele tem. Tem que viver a realidade. Tem que viver a realidade da fraternidade, do amor, como Jesus mesmo ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda complementa esse ensinamento, que isso resume todas as leis, né, e todas as profecias. E Jesus falava de todas as leis mosaicas, né, das 913 leis, né, obrigações, né, que são as positivas e as negativas. Então isso resume tudo isso daí.
A ilusão, segundo Hamed, é uma defesa contra a nossa realidade. Tudo aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós estamos criando uma defesa. Então, o que ocorre? Se nós estamos precisando nos melhorar, se nós estamos precisando, sabemos que temos que melhorar, nós nos iludimos. Por quê? Às vezes, porque nós falamos, ok, eu entendo que eu preciso ser fraterno, eu entendo que eu preciso ser caridoso, eu entendo que preciso ser compreensivo, eu entendo que eu preciso melhorar, mas eu estou melhorando. Mas ele está se iludindo que está melhorando. Porque somente o fato de entender, somente o fato de compreender, o torna mais responsável ainda. Então ele está criando realmente uma defesa contra a realidade, contra aquilo que ele deve enfrentar, contra aquilo que ele deve executar. Ora, o que seria de nós, com todo esse aprendizado que nós temos, com os evangelhos, com os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, a codificação de Kardec, com as obras posteriormente das quais nós estamos beneficiando, casos de André Luiz, casos de Bezerra, de tantos outros espíritos, que nos mostram os mundos espirituais constituídos, nos mostram o que é o mundo espiritual. Aquilo que nós vivenciamos aqui é uma cópia mal feita do que lá existe, nos mostra tudo isso. O que seria de nós se nós não nos despertássemos nesse momento? Nós temos que nos despertar para a realidade. É muito bonito quando nós estudamos alguma obra dessa e estamos discutindo sobre isso. Mas que maravilha, mundos espirituais, o nosso lar, olha o nosso lar como é, que coisa maravilhosa. Tem lá o centro de orações, tem lá onde estão as crianças, os espíritos das crianças desencarnadas, coisa bonita, maravilhosa. Aqueles que atendem nas câmeras de retificação, como André Luiz é dedicado, como ele trabalhou naquelas câmeras de dedicação, o aerobus, o meio de transporte, olha. E aí? Nós estamos construindo algo para estar numa colônia como o nosso lar nesse momento? Nós somos imperfeitos, todos nós aqui, somos imperfeitos, nós estamos à busca da perfeição. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, conforme nós colocamos, uma sociedade constituída por méritos de cada um. Há injustiças, porque a sociedade elaborada pelos homens, é claro que a injustiça não é aquela sociedade que nós almejamos, que são dos mundos superiores. Não é aquela sociedade que existe no mundo espiritual, que lá também existe. O próprio nosso lar se constitui numa sociedade, então nós não devemos nos iludir. Então nós temos exatamente aquilo que nós precisamos. Nós temos aquilo que nos é necessário. Não vamos nos iludir almejando aquilo que não está ao nosso alcance. Não vamos nos iludir imaginando que nós estamos fazendo algo que não estamos realizando. A posse material, esclarece Hamed, é uma ilusão, proporciona a felicidade. Essa é uma ilusão. A grande ilusão que a posse material proporciona a felicidade. Nós somos posseiros temporários do Criador. Tudo que nós temos aqui, nós vamos deixar no momento. É ilusão dizer, olha, eu vou adquirir bens, eu vou deixar para meus filhos, que meus filhos estarão bem. Não sabemos disso. Não sabemos o que vai ocorrer. Não sabemos o que será deles. Qual será o uso que eles farão desses bens? Não sabemos que se esses bens que nós estamos deixando será alguma coisa própria para aquele futuro que eles vão viver. Se nós analisarmos nossos antepassados, tinham uma ideia de nos deixar alguma coisa. Hoje, aquilo que eles imaginavam não significa absolutamente nada. Então, a posse material não proporciona a felicidade. O verdadeiro tesouro, como diz Jesus, é aquele que a traça não rói e a ferrugem não destrói. Esse é o verdadeiro tesouro. E o verdadeiro tesouro é aquele que nós amealhamos no mundo espiritual. Aquilo que o André Luiz chama de bônus horas, né, do trabalho. Então vamos adquirir bônus horas. Nós todos aqui precisamos adquirir bônus horas. Porque esses bônus não são valores materiais, mas são valores espirituais.
que nós vamos, no momento que nós fazemos a passagem para o mundo espiritual, nós vamos ter alguma coisa para mostrar. Como a parábola que Jesus ensina no Evangelho de Mateus sobre os talentos. Né? Os talentos, que aqueles valores que ele confia às pessoas. Os talentos, para vocês terem uma ideia, era uma moeda da oportunidade. E hoje, isso correspondia aproximadamente a 7.000 dias de trabalho, 7.000 denários, que era um dia de trabalho. Se nós fôssemos colocar no dinheiro de hoje, era 120 mil reais cada talento, né? Então ele entrega os talentos nas mãos daqueles a quem ele confiava, o Senhor, né? E uns multiplica esses talentos. De 10 faz mais 10. Outro de 2, de 5 faz outros 5. Outro de 2 faz outros 2. É aquele que recebeu um, enterra. Então nós estamos recebendo um talento, não podemos enterrar. Porque nós temos que retornar isso com vantagens. Nós temos que retornar isso em abundância. E aí então Jesus ensina na parábola, né? Aqueles que fizeram multiplicar os talentos estarão entrando no reino do Senhor. E aquele que enterrou é um nécio, aí será tirado as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Essas trevas exteriores, possivelmente para nós, seria um umbral, né? Que não fazemos nada, passamos por lá, vamos voltar para lá com certeza. Queremos passar, ter uma passagem simplesmente, mas não ali permanecer, né? Poder e fama garantem amor, estima e afeição. Então, as pessoas querem o quê? Segundo Hamed, as pessoas querem amealhar poder, fama, querem ser o destaque. Não se contentem em ser um trabalhador. Não se contentem em ser um trabalhador da última hora, um obreiro. Eles querem ser um destaque, eles querem ser um líder. Ninguém quer ser comandado, todo mundo quer comandar. Então quer ter fama, quer ter poder, quer ter destaque. E acha que com isso ele vai ter estima, afeição, vai ter amor, quando na realidade não tem nada disso. O amor não se compra, a estima igualmente não se compra, a afeição se conquista através dos valores morais, né? E não o reconhecimento, né? Diz ainda Hamed que aqueles que vivem na ilusão de que a força nos garante a defesa, ou seja, à medida que nós estamos fortes, nós estamos aptos a nos defender, quando na realidade não é isso. O que nos defende do mal, o que nos defende de sermos molestados, são os nossos valores, o nosso merecimento. Não adianta você ter força, ter um físico avantajado, isso não resolve nada. No momento que deve acontecer uma fatalidade, vai acontecer. E se nós amealharmos méritos, nós vamos estar sempre bem protegidos. Vamos estar, à nossa volta estarão os bons espíritos. Valores que a sociedade nos transmite, segundo coloca Hamed. Nossos sentimentos de culpa nos levam a querer a perfeição. Nós queremos a perfeição. Nós temos a zona de remorso, como diz André Luiz, né? Nós temos aquela zona de remorso, que a Joana de Ângeles, né, que é o guia espiritual do Divaldo, diz que são os valores que nós construímos em toda a nossa jornada evolutiva. Desde que nós encarnamos como um ser huminal, nós estamos construindo valores. E esses valores vai estar justamente agregado ao nosso corpo perispiritual. Se nós estamos com valores não condizentes com o nosso progresso, ele se torna um valor que vai ficar ali registrado na nossa zona de remorso. E essa zona de remorso é que nos cutuca para querer sermos perfeitos. Nós vamos buscar a perfeição. Não seremos perfeitos nessa encarnação. O único ser perfeito que aqui esteve, segundo os espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o ser mais perfeito que o Criador ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. Os espíritos dizem a Kardec: vida em Jesus.
Esse é o ser mais perfeito. Quer dizer, o ser perfeito, que não é a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, não é a perfeição do Criador. Nós somos imperfeitos, nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Ocasionalmente, nós temos entre nós aqui espíritos missionários que nos ajudam, que nos apoiam. Bezerra de Menezes, o Francisco Cândido de Xavier, Batuíra e tantos outros que aqui estiveram para nos sustentar, para a nossa evolução. Porém, nós não vamos alcançar a perfeição nessa encarnação, mas vamos procurar nos melhorar bastante, que já é um grande passo. No momento em que nosso mundo, nosso planeta, estiver passando para um planeta de regeneração, nós queremos estar juntos. Então nós temos que estar um pouquinho melhores, né? Queremos estar pelo menos próximo daquela perfeição que nós queremos, ou pelo menos almejando, vendo aquela perfeição e sabendo que podemos chegar lá. Para isso, nós devemos entender que o importante é nós trabalharmos com a nossa consciência. Se nós trabalharmos com a nossa consciência, que a nossa faculdade de estabelecer julgamentos morais, né, dos nossos próprios atos, então nós vamos nos policiar melhor. E nós vamos estar distanciados daquilo que nós chamamos da ilusão. Porque nós estamos vendo fatos reais que acontecem conosco mesmo. Nós vamos saber quais são as nossas necessidades. O que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos fazer para que nós possamos estar mais conscientes. Como diz a Joana de Ângeles, o ser integral. É integral, é matéria e espírito. O que nós precisamos fazer para poder atingir esse progresso? Na questão 919, os espíritos perguntam a Kardec. Ao contrário, Kardec pergunta aos espíritos o que devemos fazer, né, para nos conhecermos melhor. Aí os espíritos dizem a Kardec, veja um sábio da antiguidade já disse, né, conhece-te a ti mesmo. E esse sábio é o Sócrates, né, que pegou essa inscrição era a inscrição que estava num templo de Apolo, né, e ele usou isso como a sua como seu lema, de conhecer a si mesmo. Então, se nós não nos conhecermos, se nós não tivermos essa análise tão necessária, que Santo Agostinho também fala na questão 919, que ele orienta, fala, faça o que eu faço quando viver aqui na Terra, o que eu gostaria que tivesse sido feito a mim, né? Que eu fiz aos outros que não tivesse sido feito a mim, o que eu não fiz que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, essa é a grande análise. O que você tem que fazer, o que nós temos que fazer para que possamos nos melhorar e nos aperfeiçoarmos. Nós temos que, segundo a orientação de Hamed, combater as falsas ilusões pela busca da verdade. Se nós não combatermos as ilusões, as nossas falsas ilusões, ilusão não quer dizer que nós não devemos ter planos. Nós devemos ter planos, sim. Nós devemos plasmar aquilo que é de bom em nosso futuro. Porque no universo, nesse grande universo que nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos absolutamente nada do universo, à medida que passa o tempo, nós vamos conhecendo um pouquinho mais, né? Hoje nós sabemos que tem 200 bilhões de galáxias igual a nossa, mais 100 bilhões de primeira grandeza, graças ao telescópio Humboldt, mas fora disso não inventaram nada para se ver melhor. Mas nesse grande universo, os espíritos deixam de maneira clara para Kardec, tudo é matéria é o espírito. E matéria nós sabemos o que é, o ar, a água, o som, a cor, tudo isso é matéria modificada, matéria sólida, etc. Quando nós pensamos, quando nós plasmamos alguma coisa, nós estamos construindo alguma coisa. E se nós estamos nos iludindo, nós estamos construindo uma coisa falsa. Nós estamos construindo uma tela falsa da nossa vida. E é matéria, e ali está. Castelos de areia, como diz Jesus, né? Que ele constrói castelos sobre areia, casa sobre areia, vem
o vento, vem a tempestade e desmancha, é o que vai acontecer. Mas nós devemos sim almejar, planejar fatos da nossa vida, fatos positivos da nossa vida. Isso sim nós devemos fazer. Porque a matéria está ali, aquele quadro vai estar sempre ali. Então por isso que se fala em otimismo, determinação. Fora a ilusão, vamos fazer com fatos concretos. Então nós estamos construindo algo que nós podemos alcançar. Compreender, principalmente, que nós somos espíritos em evolução. Nem tudo nós podemos ter, nem tudo nós podemos fazer. Vamos trabalhar dentro dos nossos limites. Nós temos limites para nós trabalharmos. Vamos trabalhar dentro dos nossos limites. Nós já temos a bênção do conhecimento, através do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, das obras de Kardec. Nós temos o conhecimento. Então vamos trabalhar esse conhecimento que nós temos. Esses são os fatos reais que nós devemos ter em nossas mãos para que possamos planejar a nossa caminhada, a nossa jornada. Verdadeira, concreta, possível, atingível, sem ilusões. E Hamed finaliza a sua explanação, a sua exposição, com uma frase bastante significativa. Busquemos a prática antes que as provas nos alcancem através da lei da ação e da reação. Então, se nós não praticarmos tudo aquilo que nós conhecemos, se nós não entendermos a lei da ação e reação, se nós não entendermos que tudo que nós vamos fazer vai ter um retorno de uma forma ou de outra, se nós não entendermos que tudo isso que nós vivenciamos agora é fruto das nossas encarnações passadas, e que nós devemos nessa encarnação, nesse momento aqui, devemos construir algo para que nas próximas vindas a esse planeta, através de outros corpos físicos, nós possamos merecer algo melhor, que nós possamos estar em melhores condições. Então, se nós não entendermos isso, nós não vamos progredir, não vamos evoluir e vamos viver justamente no mundo da ilusão que Hamed nos coloca. Que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos assim uma boa tarde, como diz a Matilde, um resto dessa semana maravilhosa, né? Esperando, né? É interessante, não é? As fantasias que nós criamos, as necessidades que nem sempre são as reais de que necessitamos, né? Tudo esse mundo fantasioso, esse mundo ilusório que nós construímos à nossa volta, é que nos faz progredir menos. Não é? Mas se a gente encarar de frente a realidade, que é a verdade relativa ao nosso conhecimento, nós vamos ser mais felizes até. Diz que a nossa consciência é o nosso advogado. Exatamente. Agora, pode ser de acusação ou de defesa. Exatamente, exatamente. Se nós, Matilde, às vezes as coisas são colocadas nas nossas mãos como uma prova necessária, né? E nós estamos sempre nos iludindo de que aquilo é uma coisa que está naquele momento, que é provocado por alguém, e nunca por nós mesmos. Se nós temos alguma coisa, não podemos iludir. É nós que solicitamos que isso ocorresse. Lógico. Como Jesus diz, né? Não se dá um fardo maior do que se possa carregar. Então nós vamos carregar nosso próprio fardo. Né? E Jesus disse, né? O meu jugo é leve e meu fardo é suave. Imagina só, né? Então, não é necessário você se sacrificar, porque Deus não exige sacrifício de quem quer que seja. Ele quer que sejamos felizes. Para isso ele criou esses mundos todos, não é? Mas se não somos felizes, a culpa é de Deus. Nós é que não sabemos apreciar a vida como ela merece, não é? Se nós soubermos apreciar tudo aquilo que nós já temos, o conhecimento, como o José Roberto falou, e se não estivermos pondo em prática esse conhecimento, nós estamos falseando tudo aquilo que nós fingimos, vamos dizer, acreditar. Ou cremos ou não cremos. Se cremos, vamos agir de acordo, não é, José Roberto? Exatamente. Matilde, por essas dificuldades, né, que nós estamos falando sobre nós temos a ilusão, né, do que nós vamos
superar. Não, nós só superamos as dificuldades através de ações concretas. Lógico. Ações concretas. E não vamos esperar que as dificuldades se resumem a essa nossa encarnação aqui. Lógico. Nós já enfrentamos lá, enfrentamos aqui, vamos enfrentar nas próximas. Nós temos também. um lastro ainda, né? É muito, né? É muito, né? Muita coisa. Vamos construir já, degrauzinho por degrau, avançando um pouquinho mais. Por isso nós temos aí no Livro dos Espíritos, né, na quarta parte, as esperanças e consolações, né? Aí isso daí nos sustenta, né? Você falou no Richard Simonetti, né? Uma senhora chegou para ele, serve para outra palestra. Uma senhora chegou para ele e falou assim: ai, eu estou tão desiludida. Ah, mas por que, minha senhora? Meu marido me abandonou e eu, olha, perdi toda a ilusão da vida, né? Ele falou: mas há quanto tempo foi isso? Fazem 25 anos. Ainda bem que a senhora se desiludiu, porque viveu iludida todo esse tempo. Não dava mais certo, né? É isso, né? Tá, quando a gente enfrenta a realidade e se dispõe a superá-la, né? Muitas vezes a gente tem que superar através da dor. Isso também é positivo, não é que a gente goste de sofrer. Como outro dia eu estava falando assim, um expositor estava dizendo que muita gente acredita na doutrina espírita, que ela faz a gente sofrer para merecer a felicidade. Não é bate que eu mereço, não é isso, não é isso, não. Compreensão, né? É diferente, né? Você ter a compreensão. A dor pode chegar, mas sem que te cause desespero. A gente tem que superar a dor. Ela é feita, muitas vezes, para que nós avancemos. Dá mais um passo. Nós não somos inteligentes? Vamos usar a nossa inteligência na busca do melhor, né? Muito bem. Obrigada, José Roberto. Alguém quer fazer alguma colocação? Fazer uma pergunta para o José Roberto? Vamos que nós precisamos avançar no horário, né? Não, eu só queria dizer que, se vocês puderem, peguem um filme chamado A Partida, que ele vai falar... Só assistiu? Ele vai falar muito dessa questão de ilusão, dessa questão de o que nós temos que fazer e o que as pessoas esperam que nós façamos da vida da gente, sabe? De seguir o nosso caminho. O que é o nosso... É lindo, lindo, sensível. É muito bonito. Fazer palestra aqui, hein? Tem uma canção que eu gosto muito do Milton Nascimento, Chegadas e Partidas, né? Que diz que o mesmo trem que chega é o mesmo trem da partida, né? Então, nós renascemos, mas nós temos que nos despedir do palco terreno. Isso é patente, né? Bom, mas nós vamos então nos preparando agora. Eu vou ficar com este mesmo, que é melhor para mim. É o momento, então, de nós introjetarmos todo esse conhecimento, reservando, não na zona de remorso, mas na zona da memória, né? Para que a gente possa aproveitar mais tarde tudo isso. Vamos, então, mais uma vez, abrindo os nossos corações e trabalhando o sentimento, oferecendo a todos aqueles que passam por tantas dificuldades. E nós sabemos que ainda no nosso mundo as dificuldades são de ordem maior. Há tantas criaturas enfermas, sem recurso. Há tanta gente ainda que perambula pelas ruas, se abrigando nos baixios do metrô, nos vãos das portas. Pessoas que não têm, muitas vezes, nenhuma coberta para se abrigarem do frio. A nossa sociedade ainda é muito desumana e passa indiferente diante dessas criaturinhas. Todos eles são merecedores do nosso respeito, da nossa consideração. Estender uma mão a uma criatura que ela nem está pedindo porque a voz nem sai, ela se sente humilhada da sua própria situação. Vamos então colaborar para que a nossa sociedade seja mais justa, para que nós saibamos fazer justiça,
Não essa justiça cobradora, mas a justiça do respeito, da consideração, da solidariedade. Então peçamos a esses jovens que estão tão desarvorados, embora muitos núcleos de jovens já trabalhem no sentido de se reerguerem e auxiliarem outros tantos. Há muita gente se unindo em ONGs, em grupos, para o trabalho comum em benefício do próximo. Sejamos nós umas dessas criaturas. Nós sabemos que Deus, a única coisa que Ele espera de nós é essa boa vontade. Entendendo que o nosso semelhante é como nós. É o mesmo, é um filho de Deus. Não importa em qual situação ele se encontre. Se tivermos amor, compaixão, nós seremos melhores e à nossa volta todos estarão melhores também. Vibremos então por todas essas criaturinhas que trabalham, que se unem para que o mundo seja melhor. E aqueles ainda desavisados, distraídos, equivocados, vibremos por eles para que adquiram a consciência, para que despertem. Vibremos pelos nossos lares. Lá onde Deus achou por bem reunir os nossos familiares. Para que seja um lar produtivo, onde o auxílio mútuo esteja presente, onde a compreensão, o amor possam ser instalados ali dentro. Mentalizemos, então, os nossos lares e os lares de todas as criaturas como fosse banhado por um sol radioso, cujos raios vivificam, retiram os miasmas, queimam todos os resíduos nocivos, e que ali impere a luz, essa luz vibrante, que vem lá do alto, pois é Jesus que ora por nós e que estende seu manto, suas mãos compassivas sobre todas as cabeças. Que esta tarde seja uma tarde muito feliz, apesar desta chuva benéfica também. Vibremos com o nosso coração, atendendo a essas necessidades, as nossas próprias. E que Deus nos dê muita força, muita coragem, e que a paz se instale dentro de nós, pelo dever cumprido. Que todos tenham, então, uma tarde maravilhosa, cheia de projetos bons, e assim nós possamos dar continuidade, porque agora nós vamos, então, nos prepararmos para o trabalho continua, certo?